Ai, meu Deus do céu, coisa boa, né? Ficar perto de você. Obrigado aí pela companhia nessa tarde. Tá friozinho, mas a gente tá esquentando aqui com bastante alegria e também com informação. Hoje aqui, dia de papo cabeça com o psiquiatra Davi Lima, tirando nossas dúvidas sobre compulsão alimentar e também compulsão por compras. E você sabe como tratar, de repente, ou o que fazer? A gente viu que o primeiro passo é admitir que você pode, então, também buscar uma mudança, né? Mas eu vou falar de uma coisa boa. E lá, com certeza, se você investir seu dinheiro, você vai fazer compras muito boas e não vai se arrepender. Porque, olha, um dia no shopping é cheio de momentos únicos. Por exemplo, o momento almoço em família. A praça de alimentação com mais de 30 opções. Momento desejo de sobremesas. São diversos cafés e comidinhas deliciosas. E tem aquele momento também gostoso de compra, de repente com as amigas. São centenas de marcas de moda. Agora você quer aquele momento de diversão com os amigos. Você pode jogar boliche, pegar um cinema com tudo que tem de mais moderno. E um momento romance, de repente, aí com o seu amor nos restaurantes de gastronomia apaixonante. São momentos únicos para compartilhar com pessoas mais que especiais. E claro que a gente sempre fala aqui do Vale Sul Shopping, que está com você em todos esses momentos, porque você é especial. Hoje a gente foi almoçar lá e foi uma delícia. A gente teve um momento muito gostoso, né, Ana? Tem uma pessoa na linha para conversar com a gente. Tem sim, é a Dirce de Lorena. Dirce, seja bem-vinda ao nosso programa. Pode fazer sua pergunta. Obrigada. Dirce, Então, abaixa... eu queria falar sobre a minha irmã. Dirce, abaixa o volume da sua TV por completo, que você ouve só a gente só pelo telefone, fica mais fácil. Isso. Tá certo, eu tô abaixando aqui. Até vou pedir para a Gabi já falar para o pessoal do telefone, tá, Gabi? Para a gente não ter esse problema. Vamos lá então, Dirce. Obrigado pela participação. De nada. Pode fazer sua pergunta. Então, eu tenho uma irmã que ela come assim, com excesso, ela tem uma ansiedade. Eu queria saber qual o problema dela, por que ela tem essa ansiedade de comer. E às vezes ela quer parar, mas acho que levanta até de madrugada. 2h da manhã está com fome. Aí come, aí deita aquela ansiedade, perde o sono. Ela reclama sempre para mim, a minha irmã, ela liga para mim e eu queria saber o que está acontecendo com ela. É interessante o que você falou, Dirce, porque a compulsão, geralmente, ela tá mais pra noite, né? Por que acontece isso? Geralmente as pessoas, quando querem extravasar, vão assaltar a geladeira, até mesmo que a gente fala assim, né? É mais noturno isso. A ansiedade à noite é mais forte, doutor, ou não? Não é coincidência? Então, tem até uma síndrome que chama síndrome do comer noturno, né? Verdade. É onde as pessoas, elas chegam em casa e costumam comer uma quantidade de alimentos excessiva, às vezes muito maior do que comeram durante o dia, né? Sim. Tem várias explicações, talvez, para isso e tudo mais. Uma coisa que a gente pode pensar, talvez seja o seguinte, a pessoa hoje, ela fica no dia a dia numa tensão muito grande, numa correria muito grande, mas quando chega em casa, a tendência é até dar uma tranquilizar e tudo mais, e até uma forma assim de talvez se recompensar, muitas vezes a pessoa fala, não, então eu tenho o direito de ter momentos prazerosos e às vezes vai para a comida e come de uma maneira excessiva. A pergunta da Dirce é uma pergunta muito interessante porque ela coloca a questão da irmã. Né? A irmã come de uma maneira excessiva e parece que tem um quadro ansioso por trás aí. A gente precisa de ver se esse quadro ansioso é um transtorno de ansiedade, se é uma doença realmente, porque ansiedade todos nós temos. Agora, se é uma doença, ela precisa de tratar esse transtorno de ansiedade, porque de maneira reflexa, o que vai acontecer? A compulsão, consequentemente, vai diminuir nesse sentido. Agora a gente vai perguntar daqui a pouquinho, conversar também sobre será que a compulsão alimentar pode gerar outros problemas psicológicos, como de repente até a bulimia, que a gente já comentou aqui um pouquinho, a gente já fala sobre isso, mas quem compra demais também pode ter uma compulsão, sim, como a gente já falou, né? E a gente separou essa cena de um filme que é até interessante e um pouco engraçada, onde a personagem ela compra só para satisfação e não por necessidade. Será que você aí de casa vai se identificar com ela? Dá uma olhada. Rebeca, a conta do cartão veio $900. Você não precisa de uma echarpe. Por outro lado, quem precisa de echarpe? Vai fazer meu corte de cabelo parecer mais caro. Pode usar com qualquer coisa. Seria um investimento.
Vou levar a Sharp verde. Boa escolha, acabou. São $120. Como prefere pagar? $50 em dinheiro. Pode colocar 30 neste cartão? $10 neste. 20 neste. É tão bonito. Recusado. Ah, é? Dá pra tentar de novo? Recusado mesmo. Olha só, então dá pra você reservar? Não fazemos reserva. Não, a gente vê a cara de desespero dela, né? Querendo comprar. E é interessante porque a gente pode até, de repente, usar esse filme que ele vai para um lado mais do humor, mas existem pessoas que sofrem por isso, né? A Ana separou uma pergunta aí, não sei se a pessoa quer se identificar. Não, ela não quer. Foi? Ela não quer se identificar, ela é da cidade de Aparecida. E ela até cita que, como ela mora numa cidade que tem um monte de coisas interessantes, todo dia tem novidades, né, no comércio de Aparecida, e ela fala que todos os dias ela vai comprar alguma coisa, e coisas que ela não precisa. E ela chega, coloca a embalagem na mesa, olha e chora. Porque assim, ela até diz que está com alguns problemas financeiros, porque ao invés de pagar as contas do dia a dia, ela pega e vai lá, tem um dinheiro que entrou, ela vai lá e compra alguma coisa. E ela diz que já não sabe mais fazer, porque é tão desesperador que ela chega a chorar todas as vezes que ela compra alguma coisa. Mas na hora a ansiedade é tão grande, né? Aquela vontade de comprar, ela acaba comprando. Já chega o choro, doutor. Então, essa situação já é uma situação doentia, patológica, né? Então, ela precisa realmente de tratamento, porque assim, ela está gastando mais do que ela pode, existe uma compulsão também, porque são atos repetitivos e ela não tem o controle disso, ela se sente extremamente culpada até quando ela faz isso, né? Você vê que depois ela chora, ela se sente mal e tudo mais. Então, existe um aspecto patológico, ela precisa de um tratamento, precisaria de procurar um psiquiatra, precisaria de, eventualmente, até iniciar uma terapia para lidar com isso, porque senão isso fica num curto-circuito e a coisa não se resolve. Pois é, então no próximo bloco a gente vai fazer o seguinte, de maneira muito prática, a gente vai ajudar você aí de casa de repente, falando como vencer então essa compulsão por tanto alimentação, quem come demais, ou também a compulsão por compras. Mas olha, eu vou falar, eu acho que o pessoal do Congresso tem compulsão por fazer coisa ruim pro brasileiro, viu, Ana? Eu tinha falado no bloco anterior que eram milhões, não são bilhões não, milhões, são bilhões. O Congresso aprovou no final da noite de ontem o Orçamento Geral da União de 2015. Serão 109 bilhões para a saúde, 101 bilhões para a educação. Agora o fundo partidário teve aumento de praticamente 3 vezes, ultrapassando 800 milhões. Quantos milhõezinhos aí, né? Pois é, e sabe o que é interessante? Na verdade, o valor são 864 milhões. Eles subiram aí 3 vezes praticamente o valor que tinha esse fundo partidário, né? E sabe de quanto para quanto vai o salário mínimo? De 724 para 790. Nem 10% de aprovação e de melhora para o povo, né? O que é deles, 300% praticamente. O que é nosso, nem 10%. Vai entender e como que a gente escolhe gente assim para representar, então, de repente, eu e você lá no Congresso, no Senado, que seja, né? Bora refletir mais na hora de pensar, porque não estão melhorando para a gente, só estão piorando. E acham que é muito, né, esse aumento no salário mínimo, né? E não sai daí não, que no próximo bloco tem mais bate-papo. E cachorrinhos para adoção recepcionam hóspedes em hotel. Eu já conto isso, que tá super bacana, não sai daí não.